Glória a Deus. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 18. E nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 45. Amém? Salmo 18, do versículo 28 até o 45. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora com a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome. Queremos Te render graças de uma maneira especial, porque até aqui tem nos ajudado e nos sustentado, Senhor, apesar de nós. E nós rogamos, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar ao nosso coração, que nem um tio, nem uma vírgula dessa palavra se perca, mas que o Senhor possa fazer com que ela desça aos corações e seja geradora de vida, especialmente aqueles que estão abatidos de espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Como eu faço todas as semanas, tem um tempo em que nós paramos para orar, para pedir a direção do Senhor a respeito da palavra que deverá ser trazida no dia de domingo. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e uma coisa me ressaltou a partir dessa palavra da parte do Senhor, que a fidelidade ao Senhor é prerrogativa
de grandes vitórias. Amém? Então eu queria que você guardasse isso no seu coração. Fidelidade ao Senhor é prerrogativa de grandes vitórias. Muitas vezes nós achamos que se nós fizermos grandes campanhas de oração com relação a algumas coisas que nós estamos vivendo e passando, nós vamos obter vitória mesmo apesar das nossas posturas rebeldes, contumazes, posturas que muitas vezes têm entristecido o coração de Deus. Mas eu queria que você hoje prestasse bastante atenção, que você deixasse que o Espírito de Deus, Ele ministrasse de um modo especial ao seu coração. E uma pergunta eu queria começar fazendo à igreja. Você já reparou ou já parou para pensar que tudo que você está vivendo neste momento, esse estreito pelo qual você está passando, pode ser um tempo de grande preparação de Deus para algo maior que Ele tem para você? Eu queria que nós meditássemos a respeito dessa pergunta, porque muitas vezes nós ficamos, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque eu tenho passado por tantas coisas, porque eu tenho enfrentado tantas oposições. Mas eu queria que nós, sempre que essas inquietações e esses questionamentos vierem, que nós pudéssemos olhar para o passado dos homens de Deus, dos homens e mulheres de Deus que atravessaram desertos, que atravessaram vales áridos, e que esses vales e esses desertos, eles foram grandes salas de treinamento de Deus. Este Salmo de Davi é um cântico de triunfo, é um cântico de louvor, de gratidão a Deus. É, na verdade, uma grande celebração em testemunho por todas as vitórias dadas pelo Senhor sobre os seus inimigos. E olha que Davi enfrentou não poucos inimigos, ele atravessou grandes dificuldades. Assim, esse cântico, ele mescla louvor, gratidão e testemunho, sempre tributando ao Senhor toda a honra e toda a glória. Tem um versículo dito pelo apóstolo Paulo, no capítulo, me parece que é o capítulo 8, se eu não estou enganada, do livro de Romanos 8, 28, se eu não estou enganada. Outro dia eu disse o contrário, porque eu sou especialista nisso, eu disse Romanos 28, 8, não existe capítulo 28 de Romanos, mas isso é bobagem. A gente entende, o pessoal que está aqui já me conhece, já sabe, e trata de botar os versículos no lugar certo e os capítulos no lugar certo, e tudo está certo. Mas tem um texto de Paulo que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E você pode dizer, mas olha, em que é que essa situação que eu estou vivendo, eu choro de dia e de noite, eu não durmo de noite, as lágrimas têm sido meu alimento, eu tenho passado por perseguições, eu tenho passado por rejeições, eu tenho passado por dificuldades tremendas financeiras, eu passo por desertos abrasadores. Em que é que isso pode ser bom para mim? Eu não sei lhe dizer, mas eu sei que a palavra de Deus, ela não falha, a palavra de Deus não mente. Talvez você não esteja compreendendo agora a razão pela qual você está passando por isso, mas lá na frente, com certeza, o Senhor há de ministrar o seu coração. A mensagem trazida aqui pelo salmista chama a nossa atenção para a necessidade de uma sujeição sincera ao Senhor. Fidelidade é fé mais obediência. E é também inegociável. Foi assim no passado e é assim hoje. Muitas vezes nós achamos, nós estamos no tempo da graça, nós não precisamos observar determinadas coisas. Quem foi que disse isso? A palavra de Deus, ela é uma unidade. A graça de Deus só aumenta a nossa responsabilidade e nos capacita a observar essa palavra e obedecê-la. Amém? Tem um texto do apóstolo Paulo que fala a respeito dessa liberdade que nós temos em Cristo. Esse texto está em Gálatas, capítulo
aliás, capítulo 5, olha eu de novo, capítulo 5, versículos 1 e 13, e Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então o Senhor está nos chamando a atenção para isso, né? Nós temos liberdade em Cristo, mas liberdade para fazer a vontade de Deus. Este salmo ele tem 50 versículos e vale a pena lê-lo todo. Eu queria estimular você ao chegar em casa a fazer uma leitura numa atitude de fé reverente, pausada, faça anotação, preste atenção às impressões que o Espírito de Deus trará ao seu coração a partir deste salmo. E eu queria hoje me concentrar apenas nos versículos de 28 a 45, e que o Senhor possa trazer para nós esta grande chave de vitória que é a fidelidade. Os anos que antecederam a coroação de Davi como rei, que já havia sido escolhido por Deus, escolhido e ungido, aqueles anos de grandes perseguições, de grandes estreitos, foram anos de preparação. E tudo que está escrito aqui é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E nada na vida de um servo de Deus, nada que é permitido por Deus na vida de um servo é permitido de forma aleatória. Nada é aleatório. Tudo tem um propósito perfeito de Deus, embora, eu repito, nós não entendamos muitas coisas. Davi atravessou desertos e vales áridos, se escondeu em cavernas, se refugiou em terras estranhas, se passou até por amalucado para proteger a própria vida, enfrentou gigantes e exércitos inteiros de opositores. Contudo, aquele era um tempo de treinamento de Deus para algo maior. Deus tinha separado Davi para ser rei de todo Israel. Amém? Então, queridos, o Senhor, Ele é especialista em nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. E seguramente nós estamos vivendo tempos de preparação. Preste atenção em tudo, preste atenção às situações à sua volta, preste atenção às coisas que acontecem dentro da sua casa, preste atenção às coisas que acontecem dentro do seu ambiente de trabalho. Tudo faz parte de um grande propósito de Deus. O Senhor, Ele não pula etapas, quando o que está em jogo é a nossa preparação e capacitação para aquilo que Ele tem para nós. E eu lhe digo mais, Ele é implacável no seu intento até que estejamos prontos. Foi assim com os eleitos do passado, é assim com os eleitos de hoje. Amém? Então, não adianta, vai ter que passar, vai ter que passar. Eu costumo dizer que muitas vezes nós estamos orando por algumas coisas que nós queremos, a salvação de alguém da nossa família, a libertação de outras pessoas, a conquista de uma vitória na justiça, por exemplo. Mas muitas vezes nós esquecemos de orar pela travessia do começo que nós começamos a orar por aquela situação até que aquela vitória nos seja dada. Esse tempo de travessia é fundamental. Nós precisamos orar, aprender a orar por isso. Senhor, me prepara para a travessia, me prepara para esse tempo de capacitação, para que eu possa atravessar esse vale árido, esse vale de lágrimas muitas vezes, e sair daquela situação e chegar lá na frente mais do que vencedores e com o juízo no lugar. Tem isso também.
Muitas vezes as dificuldades são tantas que nós dizemos: meu Deus, misericórdia de mim, eu não sei se eu vou aguentar até lá, eu não sei se eu vou estar viva até lá para aguentar essa dificuldade. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel. No deserto não tem apelação, estamos apenas nós e Deus, mais ninguém. E ali nós precisamos aprender a nos render, levar ao altar de sacrifício as nossas demandas, nos esvaziar. É um lugar de entrega, de rendição ao Senhor. Mas uma coisa eu aprendo com os desertos: todos os homens e mulheres de desertos se tornaram homens e mulheres de altares. Deserto é sala de aula de Deus, é lugar onde nós aprendemos a nos esvaziar. E é nos desertos que nós construímos, que nós erigimos os maiores altares ao Senhor. Os altares de adoração, os altares de sacrifício, os altares de entrega. Aqui nesse trecho que nós lemos do Salmo, Davi nos leva à percepção de alguns princípios que eu gostaria de compartilhar nesta noite com a igreja. Primeiro princípio nós encontramos no versículo 28. Obediência e fidelidade geram testemunho. Recebemos da luz que vem de Deus e nos tornamos luz para os que estão à nossa volta. Versículo 28 diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Eu queria que você deixasse o Espírito ministrar ao seu coração. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele disse que precisamos ser luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Será que nós temos sido? É tempo de reflexão, é tempo de pararmos. Tudo que está acontecendo lá fora, são muitas as coisas que estão acontecendo numa velocidade muito grande. Tudo está virado de cabeça para baixo. E nós precisamos mais do que nunca ser luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir que o Senhor nos habilite para pregar sem palavras, para testemunhar, sobretudo com as nossas atitudes. Tem uma história contada pelo pastor, me parece que Josué Gonçalves, é um pastor que tem um ministério de família, com família. E o pastor Josué Gonçalves, ele conta a história de um certo pastor que faleceu. Ele era casado, tinha um filho único, e no velório desse pastor, uma multidão imensa foi para aquele lugar prestar as últimas homenagens. E a viúva sentada de um lado, junto com o filho, e passava um junto do caixão, dizia assim: que homem maravilhoso, que homem abençoado. O outro dizia: que palavra boa ele tem, as pregações dele são uma bênção. E a viúva foi se incomodando com tantos elogios. Aí chegou no momento, ela disse para o filho: meu filho, vá olhar no caixão se quem está lá dentro é seu pai mesmo. Porque em casa o sujeito era uma praga, né? O testemunho dele dentro de casa, para a família, para o filho, para aqueles que estavam perto, era uma desgraça. E ali, lá fora, o homem é uma bênção, né? Então, luzeiro precisa iluminar a partir de dentro de casa. Então, muitas vezes, é o nosso testemunho dentro de casa que o Senhor está requerendo de nós. É a nossa fidelidade ao Senhor, dando testemunho dentro da nossa casa, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. O Senhor, Ele derrama luz em nossas trevas, mas muitas vezes sofremos de uma miopia espiritual que tem nos impedido de ver essa luz resplandecer de fato em nossas vidas. Você testemunhar lá fora, onde ninguém lhe conhece, é muito fácil. Mas é preciso aprender a testemunhar dentro das nossas casas. Muitos têm andado por caminhos contrários à vontade de Deus, achando que não estão sendo vistos. Mas eu queria dizer a você que a luz do Senhor é especialista
em desmascarar pecados ocultos. Tem um texto de Mateus, no Sermão do Monte, que Jesus diz o seguinte, Mateus 6, 22 e 23, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, a primeira coisa que nós precisamos checar com relação à nossa fidelidade ao Senhor é como estamos testemunhando a respeito da luz do Senhor. Nós também somos chamados para ser luzeiros. Obediência a Deus e sujeição à sua vontade manifesta através de sua santa palavra, traz luz às nossas trevas. E quando nos exercitamos na obediência e não resistimos ao trabalhar do Senhor, certamente experimentaremos um fluir generoso de suas bênçãos sobre nós. Amém? Amém. Segunda percepção que o texto nos traz: quando recebemos essa luz, somos capacitados para fazer coisas fora do nosso alcance natural. Um só com Deus é maioria. Mas só tem eu de crente na minha casa, e daí? Faça a diferença. Que a luz do Senhor possa se manifestar sobre a sua vida de tal maneira que você faça a diferença. Essa coisa de esfregar versículo na cara dos outros, isso não funciona não. O que é necessário é uma vida no altar, é uma vida transformada, que gera vida aonde quer que ela chegue. E é isso que o Senhor está requerendo de nós. Então nós vamos ler primeiro do versículo 29 ao 34, depois do 37 ao 41. 29 a 34 diz: pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Aleluia! Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Amém? 37 a 41. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Lute com armas espirituais. Nossa luta não é contra sangue e carne. Nossa luta é contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas você sozinho, você sozinha faz a diferença. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus dobra os joelhos em oração, o inferno treme, porque sabe que grandes coisas o Senhor fará a partir dali. Amém? Quando nos sujeitamos a Deus, somos visitados com estratégias e capacitações celestiais, bem como com o discernimento que necessitamos para prevalecer contra os ataques que se levantam contra nós. E nunca se viu tantas oposições gratuitas, nunca se viu tantas perseguições sem causa, apenas porque você é um servo de Deus. E o Senhor, Ele quer trazer mudanças sobre a sua vida, e essas mudanças virão em nome de Jesus. Davi teve essa percepção já no final de sua vida, quando olhou para trás
e viu os erros e acertos que havia cometido, mas quando ele olhou para trás, ele também viu as grandes vitórias dadas por Deus, especialmente naqueles momentos em que ele se voltou para Deus em fidelidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não significava impecabilidade. A gente sabe dos pecados de Davi, sabe as coisas, os tropeços e os erros daquele rei amado, daquele salmista querido, mas ao mesmo tempo nós sabemos que ele era um homem segundo o coração de Deus e sabia reconhecer os seus erros e se voltar para Deus com o coração quebrantado e contrito. E aqui, é exatamente aqui que muitas vezes, muito servo de Deus tropeça na hora de fazer a vontade de Deus. Nós queremos que o Senhor, Ele faça aquilo que nós queremos, nós damos ordens a Deus, nós determinamos que queremos as coisas assim, mas nós não queremos mudar as nossas posturas diante das situações. Amém? Nós ouvimos muitas pessoas diante de uma palavra como essa, muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, aquela palavra de domingo, eu esperava uma palavra que me trouxesse mais consolação, mas muitas vezes uma palavra dessa é uma palavra para trazer conserto, para trazer mudanças profundas ao seu coração. Muitas vezes nós ouvimos muito no meio do povo de Deus a expressão está amarrado, mas antes de amarrar o cão, amarre a língua, né? Antes de amarrar o cão, amarre as suas mãos para agirem para não agirem de forma para entristecer o coração de Deus. Amarre os seus pés para não correrem para o mal. Depois você amarra o cão, mas primeiro amarre você. Amém. Em nome de Jesus. E deixe o Senhor ministrar ao seu coração aquilo que deve ser feito. Amém? O Senhor dá ao salmista a ligeireza das corças para saltar a montanha acima, adentrar o território do inimigo, saquear o seu despojo e libertar os cativos em nome de Jesus. Será que ao passar, até os seus inimigos podem dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus? Viva de modo tão real, o seu relacionamento seja tão real com o Senhor, que até os seus inimigos possam testemunhar a seu respeito. Outro dia eu comentei aqui a respeito do reverendo Antônio Gueiros, que viajava e tinha sido feita uma emboscada contra ele, e ele saiu naquela manhã de Bom Conselho para uma outra cidade, e ali o cavalo onde ele estava empacou. Não teve jeito para aquele cavalo sair no canto, e ele fez tudo. Aí ele voltou para casa. E com pouco mais chegou um emissário da outra cidade, dizendo a ele que veio correndo, orando, pedindo a Deus para o Senhor livrá-lo, porque alguém tinha encomendado a morte dele, uma emboscada contra ele, e o Senhor interviu. O mesmo reverendo Antônio Gueiros, ele ia saindo e passando por uma certa estrada onde os cabras de Lampião costumavam passar, e certo jagunço de Lampião olhou e disse: lá vai o bode velho. E Lampião olhou e disse: deixa ele passar, porque ali é um santo homem de Deus. Então que nós possamos viver de tal modo esse evangelho. O grande desafio da igreja contemporânea é esse: nós vivemos esse evangelho de tal modo que até aqueles que são opositores nossos possam testificar a nosso respeito. Terceira percepção do texto: precisamos olhar para a salvação como um escudo. Versículos 35 e 36. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Queridos, a salvação em Cristo Jesus, ela faz toda a diferença. E nós precisamos aprender a viver em Cristo Jesus.
Nós precisamos olhar para a salvação como escudo. A salvação é um escudo para nós. E nós não podemos perder de vista isso em nenhum momento. Amém, queridos? Paulo, em Efésios, ele associa a salvação como um capacete e Davi como escudo. Escudo ou capacete falam de proteção. Os salvos, escolhidos de Deus, recebem a cobertura do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse sangue é uma blindagem santa sobre as nossas vidas, sobre os eleitos de Deus. Amém? Amém. Então, a quarta percepção do texto: quando andamos em fidelidade, somos livrados dos inimigos que nos assolam. O Senhor coloca terror no coração dos que nos oprimem. Versículos 42 a 45 diz assim: então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora com a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu os estrangeiros. Aliás, os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Amém? Amém. Deuteronômio capítulo 2, versículo 25 diz o Senhor: hoje começarei a meter medo e terror de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. O próprio Senhor vem lutar por nós quando lhe obedecemos às ordenanças. O inimigo vem contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos ele foge de nós. Ande em fidelidade. O Senhor tem requerido de nós fidelidade nesses dias. Que o Senhor, ele possa fazer com que o inimigo lhe dirija súplicas no dia da calamidade e no tempo da aflição. Ore pelo seu inimigo. Abençoe aqueles que têm perseguido a sua vida. E você verá a glória de Deus nas situações. O que aprendemos com Davi neste texto? Em primeiro lugar, Deus está requerendo do seu povo unidade, obediência, fidelidade e rendição à sua soberana vontade. Fomos chamados para ser luz. Segundo lugar, um coração dividido que serve ao Senhor e a outros deuses não alcançará nada dele. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. No entanto, em fidelidade ao Senhor poderemos desbaratar exércitos e saltar muralhas. Um só com Deus é maioria. Em terceiro lugar, quando estivermos nele, ele em nós, pediremos o que quisermos, e assim será feito em nome de Jesus. A salvação para nós é capacete e é escudo. E finalmente, o Senhor luta as batalhas dos fiéis e coloca terror no coração dos nossos adversários. Hoje alguém estava comentando comigo a respeito de grandes lutas que tem enfrentado e de quando nós nos aquietamos no meio dessas lutas, o Senhor vem e age. É quando nós nos aquietamos, quando nós entregamos e nos aquietamos, que o Senhor vem e age e entrega aquela vitória nas nossas mãos. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus.